E aí, vamos falar sobre um assunto bem interessante do direito penal. O que acontece quando várias pessoas se juntam para cometer um crime? Sabe, se uma pessoa é o cérebro da operação, outra dirige o carro e uma terceira é quem executa a ação, será que todas recebem a mesma pena? Vamos desvendar juntos como o nosso Código Penal lida com essa situação que é conhecida como concurso de pessoas. Para começar, vamos direto ao ponto com o dilema daqueles. Imagina que um furto simples, todo planejadinho, acaba em assassinato. O cúmplice que ficou lá no carro esperando sem nem saber que o parceiro estava armado, ele também é culpado pela morte? Pois é, a resposta da lei para isso não é tão simples quanto parece. Aliás, é bem fascinante. Para a gente entender isso na prática, vamos acompanhar a história de Ateneu e Moisés. O plano deles parecia moleza, um furto rápido, sem violência. Ateneu entra na casa, Moisés fica no carro esperando. O que poderia dar errado, né? Como a gente vai ver, absolutamente tudo. Ok, mas antes de resolver o caso do Ateneu e do Moisés, a gente precisa entender a regra geral. Qual é o ponto de partida da lei quando um crime é cometido em grupo? Bom, o ponto de partida no Brasil é o que os juristas chamam de teoria monista. E o que isso quer dizer na prática? Basicamente que todo mundo que contribui para o crime responde pelo mesmo crime. Não importa se a pessoa só dirigiu o carro, se ficou de vigia ou se arrombou o cofre. A princípio, se todo mundo combinou de agir junto, tá todo mundo no mesmo barco. E olha, essa ideia vem direto do artigo 29 do Código Penal. Preste atenção na expressão: quem de qualquer modo concorre para o crime. A lei de propósito começa jogando todo mundo no mesmo balaio, partindo da ideia de que eles agiram em conjunto. Mas espera aí, seria justo todo mundo pegar exatamente a mesma pena? Claro que não. E a própria lei sabe disso. Ela cria um filtro essencial. Porque veja bem, responder pelo mesmo crime é uma coisa. Agora, receber a mesma punição, aí é outra história. É aqui que a culpa individual de cada um entra em jogo para fazer a balança pesar certo. E isso nos leva direto para a primeira exceção, a primeira peneira da lei. Voltando para o nosso caso. E o Moisés? O fato dele ter sido só o motorista, isso muda alguma coisa para ele? A pergunta que um juiz faria é bem essa. A ajuda do Moisés foi tão importante assim, essencial? Ou o furto teria acontecido de qualquer jeito, mesmo sem ele ali? A resposta para essa pergunta, olha, pode diminuir, e muito, a pena final. Para esses casos, a lei é bem específica. A pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. É um jeito de a lei dizer, ok, estava todo mundo no mesmo barco, mas uns remaram bem menos que os outros. E aqui está o pulo do gato. A participação é considerada de menor importância quando a ajuda foi secundária, sabe? Quase dispensável. O teste é simples. Se a gente tirasse o Moisés da cena, o crime ainda aconteceria do mesmo jeito? Se a resposta for sim, a participação dele foi menor. Agora, a história fica mais séria. Vamos analisar o momento em que tudo dá errado, em que o plano descarrila completamente com um assassinato que não estava no roteiro e que muda tudo. Olha só o abismo que se abriu entre o plano e o que realmente aconteceu. De um lado, o que o Moisés topou fazer, um furto simples, numa casa vazia, sem violência nenhuma. Do outro, o que o Ateneu fez de fato, um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, com uma vítima lá dentro e usando uma arma que o Moisés nem sonhava que existia. A tragédia foi uma decisão exclusiva do Ateneu. O nome técnico para isso é desvio subjetivo de conduta. Acontece quando um dos participantes vai muito, mas muito além do que foi combinado, quebrando o pacto, aquele acordo de vontades que uniu o grupo. E aí a gente volta para a nossa pergunta principal, mas agora com muito mais informação. Como é que a justiça lida com um resultado que estava totalmente fora do que Moisés podia sequer imaginar? Então, como a lei resolve essa batata quente? A solução é bem inteligente. O parágrafo 2º do artigo 29 estabelece que se alguém quis participar de um crime menos grave, deve responder apenas por este. Traduzindo, Moisés responde pelo furto, que foi o crime que ele concordou em cometer. Mas sempre tem um mas, né? A pena pelo furto pode ser aumentada se a morte fosse um resultado previsível. A lei basicamente pergunta o seguinte: ok, o Moisés não queria a morte, mas, naquelas circunstâncias, era razoável para ele prever que algo assim poderia acontecer? Aplicando esse teste ao nosso caso, a resposta é um sonoro não. Para Moisés, o assassinato não era previsível de jeito nenhum. Ele partiu de duas premissas centrais para o plano: casa vazia e sem armas. A quebra dessas premissas pelo Ateneu afasta completamente a previsibilidade para Moisés.
Beleza. A gente já viu que a intenção de cada um é fundamental. Mas e outras características? Por exemplo, se um dos criminosos é reincidente, essa condição pessoal dele pode prejudicar o parceiro? Vamos explorar essa outra nuance da lei? O artigo 30 estabelece uma regra bem clara. Características que são puramente pessoais, em geral, não se comunicam aos outros. Se Ateneu fosse reincidente, por exemplo, essa condição é só dele, não passa para o Moisés. A exceção acontece quando essa característica é um elemento essencial do próprio crime. Para fechar nossa análise, vamos imaginar um último cenário. E se o crime for interrompido antes mesmo de começar? A partir de que momento a lei considera que existe uma responsabilidade? Imagina só, a caminho da casa, a polícia para o carro. Eles têm o plano, as ferramentas e a intenção, mas a execução do furto nem sequer começou. Isso já é considerado crime? O artigo 31 vai direto ao ponto. Os atos de preparação, sozinhos, não são puníveis. A responsabilidade penal, via de regra, só começa quando a execução do crime é, no mínimo, tentada. Antes disso, para a lei, é um indiferente penal. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Vemos que a lei tem um sistema bem engenhoso. Ela começa tratando o grupo como um todo, mas depois usa ferramentas precisas, como a intenção, a importância da participação e a previsibilidade para individualizar a culpa e garantir que a punição seja justa para cada um. E esta citação aqui amarra tudo de forma perfeita. A lei rejeita uma solidariedade cega no crime. Ela exige uma análise do liame subjetivo, aquela conexão de mentes e vontades que vimos desde o início. No fim das contas, não basta estar junto, é preciso querer a mesma coisa. É essa análise que, em última instância, define a justiça e o destino de cada um.